queridos, então voltamos aqui com mais um grupo de algas. O grupo agora é o grupo das clorófitas. Antigamente tinha um chiclete, eu nem sei se tem mais. Bom, eu parei de mascar chiclete, eu desenvolvi uma gastrite, te aconselho a fazer o mesmo. Se você masca chiclete todos os dias, quando a gente está novo, tá de boa, mas quando você vai chegando perto dos 30, o bagulho começa a ficar louco. Não masque chiclete, gente. Não masque chiclete porque você pode desenvolver uma gastrite. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Não é brinquedo, não. Mas enfim, senhoras e senhores, o que acontece? Antigamente tinha um chiclete chamado de Clorix. Não sei se aí, de onde você está me assistindo, na sua cidade tem ou já teve esse chiclete. Qual que é a cor do Clorix? Verde. As clorófitas são chamadas, né, o nome comum delas de algas verdes. Por quê? Elas apresentam a cor verde. Tranquilo? Quais são as características delas? Uni e pluricelulares. Na verdade, mais uma vez, né? Foi mal. É uni ou, que elas não tem como elas ser as duas ao mesmo tempo, né? Animal. Uni ou pluricelulares. Uma alga pluricelular bem conhecida da galera é a uva, né? Não é uva, de vinho, de uva, não. Uva. Tá aqui, ó. Uva, tá? A uva, ela é o nome científico dela, né? Eu não vou colocar o nome todo aqui. A uva, ela é conhecida como alface do mar. Então, às vezes você vai numa pedra, numa rocha que está na beira de uma praia, e você vê uma assim, em cima da rocha, porque o mar trouxe e deixou ela ali. E aí parece uma alface, né? Parece um pé de alface mesmo que fica no mar. Portanto, daí, alface do mar. Tranquilo? São aquáticas, né? Tanto marinhas quanto dulcícolas, e também podem estar nos líquens. Professor, o que é líquen? Professor Marcos vai trabalhar essa ideia toda de líquens com vocês. Mas o que é um líquen? Um líquen é basicamente uma associação entre um fungo e uma alga, ou entre um fungo e umas cianobactérias. As algas e as cianobactérias vão vão formar essa associação mutualística, eles vão ser o que a gente chama de fotobionte. E o fungo vai ser o que a ciência chama, o que a gente chama de micobionte. Então, quando você tem um fotobionte e um micobionte, você tem ali uma associação mutualística chamada de líquen. Sempre que você for numa mata, numa floresta, você observa o tronco das árvores. Se naquele tronco tiver um negocinho parecendo que está mofado, né, e aí tem vários tipos de líquens, clostroso, fruticoso, tem vários tipos deles. O professor Marcos vai trabalhar isso com vocês, tá? Se você olha no tronco da árvore, se você perceber, se você vir esse negócio parecendo que está mofado ali, aquilo ali é um líquen. Eles são extremamente importantes porque eles são considerados bioindicadores da qualidade ambiental. Então, se você foi numa mata e tem líquen, é porque aquela mata está bacana. Se você foi numa mata, né, numa vegetação ali e não tem líquen, é porque algum desequilíbrio ecológico, alguma coisa que não está legal, alguma coisa de errada não está certa naquele local. Provavelmente deve ter alguma ação antrópica que está interferindo naquele ambiente natural ali. Então fica ligado nisso, tranquilo? Líquens. Elas são os tipos de algas que formam líquens, tá bom? Principalmente nos troncos das árvores. Beleza? São indivíduos fotossintetizantes. Aí, a partir de agora, eu vou te falar sobre os pigmentos. O pigmento que as algas verdes, elas possuem, é um pigmento chamado clorofila. Os pigmentos nas algas, como nos vegetais, né, como na maioria dos seres vivos que possuem esses pigmentos, eles são armazenados em células especializadas chamadas plastos. Os plastos, eles levam o nome da substância na qual eles estão armazenando, estão carregando. Como eles armazenam clorofila, cloroplastos, tá? A clorofila, ela possui a cor verde, tá bom? Isso é algo que a gente trabalha, né, durante a fotossíntese, a gente te conta isso, mas eu só vou te relembrar. Por que a clorofila apresenta cor verde? Justamente porque ela absorve alguns outros comprimentos de onda da luz com cores diferentes. Comprimento de onda da luz, ela vai do branco ao violeta, certo? A verde é o pigmento verde, a cor verde é a cor que a clorofila ela vai refletir, por isso que ela apresenta a cor verde.
Tranquilo? Então, clorofila, cloroplasto. Aquele chiclete Clórex, ele é verde porque eles falam que tem clorofila nele. Tem porcaria nenhuma, tem bosta nenhuma, mas eles falaram que tinha, mas não tem. Tranquilo? E aí, por último, a última característica é que elas são unicelulares, elas podem ser unicelulares macroscópicas. O que quer dizer isso? É um indivíduo formado por uma célula só que essa célula é grande, grandona, gigantona. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Tá? A acetubelária, vou colocar aqui a acetubelária SP. Professor, por que você colocou SP e por que você está grifando isso aqui? Tá? Por que você está sublinhando isso aqui? Porque em regras de nomenclatura, quando você escreve o nome científico à mão, você tem que sublinhar. Tá? Quando você escreve no computador, você pode colocar em negrito ou itálico, mas quando você escreve à mão, você sublinha. SP é quando a gente não sabe ou quando não interessa a espécie. Então, indivíduos do gênero tubelária. E aí eu vou ter aqui a tubelária SP, porque ela vai ser uma alga do gênero tubelária. Tá? Tá aqui, ó. Isso aqui tudo é uma célula. Só que esta uma célula aqui, ela é uma célula macroscópica. Professor, por que você trouxe aqui a tubelária para nós? Porque ela é a principal representante das algas verdes, das clorófitas, que são unicelulares macroscópicas. A prova, ela vai te cobrar em cima desses detalhes. Qual o grupo de algas que apresentam que são unicelulares macroscópicas? Né? Tá aí as clorófitas e a acetubelária é um exemplo clássico de alga unicelular macroscópicas. Tranquilo? Não acabou ainda. Ainda tem mais uns 2, 3 grupos de algas ainda para a gente ver. Não saia daí que eu já volto com mais algas para vocês. Voltamos aqui então, galera. Vamos falar agora sobre outros 2 grupos de algas que são importantes também, podem aparecer na sua prova. O primeiro grupo é o grupo das rodófitas. As rodófitas recebem um nome, não posso falar nome vulgar, porque aí fica vulgar, um nome comum de algas vermelhas. Por quê? Elas possuem um pigmento, que é um pigmento vermelho chamado de ficoeritrina. Ficoeritrina. Eritrina é um pigmento vermelho que está inclusive nas nossas células do nosso sangue, nas hemácias. Nas nossas hemácias a gente tem uma proteína chamada hemoglobina. Essa hemoglobina ela armazena um pigmento de cor vermelha, que é a eritrina. Então por isso que o outro nome que a gente dá para as hemácias são eritrócitos, né? No nosso sangue a gente tem o plasma, que é a parte líquida do sangue, e o que a gente chama de elementos figurados, que são as hemácias, os leucócitos, que são os anticorpos, e as plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação sanguínea. As hemácias, elas podem ser chamadas de glóbulos vermelhos, ou o nome mais chique, o nome científico, o nome médico, eritrócitos, tá bom? Justamente porque possuem eritrina. No caso das algas, fico de algas, eritrina de pigmento amarelo, são armazenados em plastos chamados de eritoplastos, tá? Eritoplasto ou eritoplastos, que na verdade tem vários deles. Tranquilo? Quais são as características das rodófitas? São pluricelulares, marinhas ou dulcícolas, em sua maioria marinhas, e elas vão possuir parede celular de celulose, que é um polissacarídeo, com outras substâncias. Qual outra substância? Eu posso ter a celulose mais o agar, ou H. Tem gente que fala agar, tem gente que fala agar. O que é o agar? Ele é uma substância que a gente usa para fazer principalmente meio de cultura. O que é um meio de cultura, professor? É quando você cria no sentido figurado, é quando você tem organismos vivos no seu laboratório ou na sua casa. Né? Você tem um meio de cultura de bactéria, um meio de cultura de fungos. Você vai alimentando aqueles indivíduos e deixando eles reproduzirem ali. Então você que vai fazer um curso na área médica, medicina veterinária, biomedicina, biologia, principalmente se você for trabalhar com microbiologia, você vai trabalhar muito com meio de cultura, você vai mexer com isso praticamente todos os dias. Tá bom? E a outra substância que eu posso encontrar junto da celulose na parede celular delas é a carragina. É uma substância que é utilizada como na fabricação de doces e sorvetes. Tá? Então eles utilizam na fabricação de doces e sorvetes para dar a liga, para dar a consistência de determinados doces e de sorvetes. Tá bom? Então tá aí, ó, rodófitas. As feófitas, elas são chamadas de algas pardas. Elas vão ter uma coloração mais ou menos parecida com a coloração deste pincel aqui,
né? É uma cor assim, alaranjado desbotado, digamos, ou laranja desbotado, digamos, uma cor parda, tá? Parecida com essa cor que eu coloquei no quadro mesmo. São pluricelulares e são macroscópicas, ou seja, são algas grandes, as células têm um tamanho elevado, são grandes. Tranquilo? São marinhas ou dulcícolas, em sua maioria marinhas, e possuem também parede celular de celulose mais outra substância. Qual substância que é essa? A algina. A algina, assim como a carragina, também é uma substância utilizada na fabricação de alguns doces e sorvetes. E o trem é gostoso pra caramba, né? Justamente porque eles colocam um monte de coisa que é porque na hora de você colocar na boca, você não sentir vontade de parar de comer nunca mais. Eu, se deixasse, eu comeria só sorvete todos os dias, mas não pode, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Tranquilo? O pigmento que elas vão apresentar é um pigmento chamado de fucoxantina, e aí essa fucoxantina vai ficar armazenada em células chamadas de plastos, né? Os plastos são chamados de xantoplastos, tá? Xantofilas ou xantoplastos é o nome do plasto das feófitas que armazena o pigmento chamado de fucoxantina. Tranquilo? Eu coloquei esse quadrinho aqui apenas para te falar, para te explicar um pouco sobre o pigmento apresentado nas cianobactérias. Segundo, né, a taxonomia filogenética, né, segundo a filogenia, houve uma revisão recente e retiraram as algas, né, do grupo das plantas, e antigamente existia um grupo chamado de algas azuis. Esse grupo também foi retirado porque viram que elas são muito mais aparentadas das bactérias do que das algas. E aí essas algas azuis passaram a se chamar cianobactérias. Por que cianobactérias? Porque ciano vem do grego, que significa azul. Então por isso que eu coloquei, ó, cianobactérias, ciano vem de azul. Então não é ano passado, nem ano que vem, é ciano, entendeu? Enfim, cianobactérias, tá? E aí o pigmento contido nas cianobactérias é um pigmento chamado de ficocianina. Ficocianina. Então ciano vem de azul. E os plastos que armazenam a ficocianina, eles são chamados de cianoplastos, tá? Só lembrando mais uma vez, as cianobactérias não são algas, elas são bactérias. Por isso que está escrito aqui cianobactérias, porque elas são bactérias, é óbvio. Tranquilo, meus queridos? Não saiam daí, que eu vou voltar agora com uma parte extremamente importante das algas, principalmente para você que está estudando para o Enem. De tudo que eu falei, o Enem ele se importa basicamente com a importância ecológica das algas, é o que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Não saia daí, chega mais, vem junto comigo.